Existe uma guerra acontecendo agora mesmo. Enquanto você assiste a este vídeo, enquanto você dorme, enquanto o mundo debate política e futebol, não tem tiros, não tem bombas, não tem declaração oficial, não tem data de início, mas tem vencedores e perdedores, e o placar já está sendo marcado em silêncio há décadas. É a maior disputa de poder da história moderna. E os dois lados estão tão comprometidos em vencer que nenhum deles pode admitir publicamente que a guerra já começou. De um lado, os nossos Estados Unidos, a maior potência militar da história, o país que dominou o século XX em tecnologia, economia e influência global. O país que construiu a ordem mundial que conhecemos hoje. Do outro lado, a China, um país que há 40 anos era mais pobre do que o Brasil, que hoje é a segunda maior economia do mundo, que cresce, constrói e expande em uma velocidade que nenhum modelo econômico havia previsto, e que, segundo os próprios documentos internos do Departamento de Defesa americano, será a maior potência global antes de 2035, 10 anos. É o prazo que os estrategistas americanos têm para impedir ou aceitar a virada de poder mais dramática dos últimos 100 anos. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal agora e ative o sino. Esta é a primeira parte de uma série que vai te mostrar essa guerra frente a frente, número por número, obra por obra, tecnologia por tecnologia. Curta o vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você lê qualquer notícia sobre China ou pelo resto da sua vida. Para entender o que está acontecendo hoje, você precisa voltar para 1978. Naquele ano, a China era um país devastado por décadas de isolamento e revolução cultural. O PIB per capita chinês era de $156 por ano. Para comparar, o Brasil tinha $1.800 per capita no mesmo período. Então, Deng Xiaoping abriu a China para o mundo. E o que aconteceu nas décadas seguintes não tem precedente na história econômica humana. Em 40 anos, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Construiu mais infraestrutura do que qualquer país já construiu em qualquer período equivalente. E transformou uma economia agrária em uma potência industrial que hoje produz 28% de tudo que é manufaturado no planeta. Os Estados Unidos observaram e durante muito tempo aplaudiram, porque uma China mais rica comprava mais produtos americanos, porque as fábricas que se mudavam para a China barateavam os produtos nas prateleiras americanas, porque parecia um bom negócio para todos. O que Washington não calculou foi a velocidade e a ambição. Em 2013, Xi Jinping anunciou a Belt and Road Initiative, a nova Rota da Seda, um projeto de infraestrutura global de $1 trilhão, conectando a China à Europa, África e América Latina através de portos, ferrovias, rodovias e cabos de internet. Em uma década, a China se tornou o maior credor e o maior parceiro comercial de mais de 140 países. Foi nesse momento que Washington acordou e percebeu que o que havia parecido um parceiro comercial havia se tornado um rival estratégico e que enquanto os Idriwa debatiam, a China construía. A guerra havia começado, só que ninguém havia declarado. Essa guerra acontece simultaneamente em 3 frentes. E o que torna ela tão diferente de qualquer conflito anterior é que as armas são invisíveis, são contratos, são patentes, são cabos submarinos, são chips de silício, são portos e barragens e túneis. A primeira frente é econômica. A China ultrapassou o Sensexiua como maior parceiro comercial de 120 países. O dólar americano ainda domina as reservas globais, mas o yuan chinês cresce a cada ano como alternativa. Em 2023, pela primeira vez na história, mais países do mundo fizeram mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. A segunda frente é a das mega-obras. Enquanto o CCUA
debateram por décadas a renovação de sua infraestrutura envelhecida, pontes dos anos 1960, ferrovias dos anos 1950, portos ultrapassados. A China construiu do zero. Hoje tem mais 1 quilômetros de trem de alta velocidade do que o resto do mundo somado. Mais pontes recordes, mais barragens, mais aeroportos, mais quilômetros de rodovia, mais portos, mais tudo. A terceira frente é a tecnológica e é a mais decisiva. A China investiu 15% do PIB em pesquisa e desenvolvimento na última década. Hoje, lidera o mundo em patentes de inteligência artificial, em produção de painéis solares, em veículos elétricos e em tecnologia 5G. Em 2025, pela primeira vez, o número de cientistas e engenheiros formados na China superou o total de cientistas e engenheiros de todos os países ocidentais somados. 3 frentes, 3 guerras simultâneas. E os ICMO estão perdendo em pelo menos 2 delas, segundo os próprios relatórios do Congresso americano que pouquíssimas pessoas leram. A questão não é se a China está avançando. A questão é se o Zequiro ainda tem tempo de responder. Os Estados Unidos não estão parados, longe disso. Em 2022, o governo americano aprovou o CHIPS Act, 52 bilhões de dólares para reconstruir a indústria de semicondutores dentro do território americano. Em 2023, aprovou restrições sem precedente à exportação de chips avançados para a China, a maior barreira tecnológica imposta por um país a outro desde a Guerra Fria. Washington está tentando fazer o que a China fez por décadas, usar o Estado como instrumento ativo de política industrial. Mas existe um problema fundamental nessa estratégia. E os próprios economistas americanos que desenharam o CHIPS Act reconhecem isso em privado. A China tem 1,4 bilhão de pessoas. Tem um sistema político que permite executar projetos de décadas sem eleições no meio do caminho. Tem uma cultura de sacrifício coletivo por objetivos nacionais que está codificada em séculos de história. E tem uma paciência estratégica que os ciclos eleitorais de 4 anos americanos simplesmente não conseguem competir. Henry Kissinger, o arquiteto da política externa americana por décadas, o homem que abriu as relações com a China em 1972, disse em uma de suas últimas entrevistas, meses antes de morrer, algo que parou o mundo diplomático. Estamos no caminho mais perigoso que já vi em minha carreira. E desta vez não tenho certeza de que sabemos como sair. A guerra que ninguém declarou já tem frentes abertas, já tem baixas e já tem um placar preliminar. E o que a maioria das pessoas que consome notícias todos os dias ainda não percebeu é que cada manchete sobre sanções, cada anúncio de mega obra, cada patente registrada é um movimento nesse tabuleiro. Você acabou de ver o panorama geral. A próxima pergunta é: em qual dessas 3 frentes a disputa é mais decisiva? Onde o resultado vai determinar quem domina o século XXI? A resposta está nas obras, nas estruturas físicas que os 2 países estão construindo ao redor do mundo e nos segredos que essas estruturas escondem. É isso que vamos revelar no próximo episódio desta série, China versus EUA. Episódio 2, a corrida pelas obras do século. Semana que vem, aqui neste canal.